Olá, a graça e paz para todos que estão aí do outro lado, me vendo, me assistindo. Eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem da parte de Deus, onde fala sobre a atitude de Deus com o pobre, fala sobre a área social, a vida social, e fala também sobre quais os nossos deveres com o nosso próximo. A Bíblia dá respaldo para isso, né? Eu costumo ler, amo ler a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando com o homem. Já faz 30 anos que o Senhor me chamou e me fortaleceu no Evangelho. A partir daí comecei a ler a Bíblia e comecei a estudar sobre a obra social. O que Deus fala na Bíblia sobre o social. Então eu encontrei escrito aqui quais são os deveres da igreja. Eu anotei porque eu esqueço, né? E anotei que lá no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 7, conta a história que o povo judeu estava orando, jejuando no templo. E aí, Deus usou o profeta Isaías para falar para eles o seguinte, que Deus não estava recebendo o jejum deles. Qual era a questão? Por que não estava recebendo? Porque Deus os tirou do Egito, eram escravos, e agora, quando eles estavam lá adorando a Deus no templo, com a sua vida tranquila, né, servindo a Deus com liberdade, eles mantinham presos, escravos, nus, feridos, com fome, e estavam lá jejuando no templo. Deus fala conosco, Deus responde ao nosso jejum. E Deus respondeu, usou o profeta Isaías, foi até eles e disse bem claro, não estou atentando, não estou ouvindo o teu jejum. E Deus ainda deu a resposta através do profeta Isaías. Porque vocês eram escravos, eu vos libertei, agora vocês mantêm escravos. Como assim? Quer dizer, foram libertos, abençoados e agora mantinham presos, mantinham pessoas com fome e feridas. E aí Deus recusou o jejum deles. E disse qual seria o verdadeiro jejum naqueles dias e naquele tempo. Que eles soltassem o que eles prenderam, colocassem roupas neles, curassem as feridas. Ou seja, Deus queria que eles exercessem o amor, a obra da caridade, do social, de cuidar, né? E aí eu fiquei maravilhada com Deus, que Deus atende e atenta para as petições dos pobres. Quando eu falo pobre, eu estou dizendo da questão social, não estou falando de humildade. Humildade é uma virtude, o rico pode ser humilde e o pobre também pode ser. Porém, aqui a questão é pobreza, né? Falta de alimentação, falta de moradia, falta de cura. Ou seja, Deus, ele supre todas as nossas necessidades física, emocional, intelectual, psicológica e espirituais. E aí Deus disse bem claro, voltem a amar, a cuidar, soltem os escravos. Aí a partir disso eu vou ouvir e vou responder as vossas orações. Então, meu querido líder, eu tô falando líder que é para não classificar, para não falar Beltrano, Ciclano, entende? Cuide do teu povo, cuide da sua igreja, a igreja somos nós. Cuide da comunidade. Se você é uma igreja, um representante religioso, vamos supor, que pensa só no seu umbigo, sabe? Toda a renda gerada na sua igreja pelo dízimo e oferta tem que voltar para o social. Sempre foi assim. É bíblico. Se a tua igreja cresceu financeiramente porque as pessoas doaram, dizimaram, ofertaram,
É para cuidar daqueles que precisam de uma moradia, precisa de pão, precisa, enfim. Agora, você que frequenta uma igreja, que crê que lá na lei, em Deuteronômio, sobre o dizimar e ofertar, e você fecha teu coração, então você está negando ajuda ao teu irmão. Negando ajuda às pessoas da comunidade que chega lá na igreja, muitas vezes sem um gás, sem um aluguel, precisando de ser amparado, porque no Brasil as nossas igrejas não são mantidas pelo Estado. Um outro vídeo eu vou falar sobre isso. É mantido por você que frequenta ela. Eu não vou devolver o dízimo porque é lei. Então faça o que Jesus disse a respeito da viúva. Ela ofertou o seu melhor no tempo da graça. Então, se você fala dessa forma, é porque no tempo da lei. Então faça no tempo da graça e ame seu próximo. Agora, se o líder que recebe as doações não administrar bem do jeito que Deus quer, com a visão ao pobre necessitado, Deus vai cobrar dele. Deus vai cobrar. De alguma forma alguém vai descobrir, nada fica encoberto. E essa pessoa vai dar conta de tudo que fez, se furtou, se não administrou direito, Deus vai cobrar. Agora, eu não posso pensar dessa forma. Eu não vou ajudar porque vai faltar para mim. Sabe por quê? Se você fizer com alegria, como a viúva fez, note que ela era viúva. Independente da quantidade que ela ofertou, ela fez com alegria. Se tem alguém na sua igreja, na sua comunidade que está passando fome e é servo de Deus, sim. Mas como é um servo de Deus que está passando fome? Sabe por quê? Porque você não cuida, então ele vai passar necessidade. Aí tem que ficar nas portas pedindo. Nas portas, sim, de lugares que eles são humilhados. Eu conheço pessoas assim que foram lá pedir uma cesta básica. Sabe o que vem dentro da cesta básica? Um pacote de arroz e 2 pacotes de feijão. Vindo de lugares, que eu não vou citar nome para o meu vídeo não ser bloqueado, que tem. E aí, enquanto a pessoa come o seu caviar, um almoço de R$800, 1.000, com o nosso dinheiro que pagamos impostos, e eles são os nossos funcionários. Aí, eles gastam esse valor no almoço e quer doar para as pessoas que um dia ou são contribuintes do FGTS, no INSS, enfim. Voltando para a igreja em si. Se você é um líder e você aplica mal o dízimo e oferta, tudo que entra de caridade, aplica mal, sabe o que é? É você andar de avião e deixar um membro seu, um desempregado, passar fome. Não tô falando para você não andar de avião, eu tô dizendo para você administrar bem o que Deus colocou na tua mão. Senão Deus vai tirar, porque é o seu dever cuidar do povo de Deus. Senão as tuas orações não vão subir, Deus não vai ouvir o teu clamor. Então, nós vemos que a Bíblia dá resposta para tudo. Fala sobre os deveres governamentais, que está em Salmos 72, versículo 12. Isaías, capítulo 11, versículo 4. Deveres governamentais. Se eu for citar aqui os projetos que tem, que o governo desenvolve para cuidar da nação, que muitas vezes é desviado e aplicado mal, nós vamos ficar aqui até quantos vídeos? Porém, na Bíblia fala sobre os deveres dos governantes. E nós, quando votamos, estamos dando emprego para eles. Então você vê bem quem você vai votar. E aí, lá no poder, eles têm que cuidar do povo. Né? Ter uma visão para o pobre, a necessidade do pobre. No nosso país, tem pessoas que morrem de fome todos os dias. Adquirem doenças causadas pela fome. Aí tem pessoas pensando, eu vou lá ajudar na África. Ajude na África, mas primeiro ajude aqui no Brasil. Tem uma visão fechada. Olha a necessidade de outros países e não olha para a necessidade do teu país. Do nosso país eu estou falando de gente, de pessoas.
Então é bíblico, se os governantes não fizerem, não atentarem para as necessidades básicas do homem, ele vai ser assim tirado de onde ele está, porque o nosso Deus, ele é vivo. Ele não é morto. Ele é vivo. Eu creio dessa forma e tenho vivenciado várias experiências com Deus, onde Deus supriu as necessidades dos nossos projetos. E fala, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, sobre a atitude de Deus para com o pobre. O Cântico de Ana. A atitude de Deus para com o pobre. Ele, Deus, levanta o homem do pó. Levanta ele do mais profunda miséria e coloca diante os príncipes. Ana profetizou dessa forma, porque na época tinha muitos príncipes, como tem hoje pessoas que não está ligado à monarquia, porém tem uma vida de rei, de riqueza, de luxo. Então ela profetizou assim, cheia de Deus. Deus, ele levanta o homem do monturo, do lixo, e faz dele um príncipe, prospera ele na terra. Esse é o nosso Deus, Deus de Jeová, Deus de promessa, Deus de visão, Deus que caminha conosco no deserto. E Deus abomina a discriminação ao pobre. Você, que está dentro da igreja, se diz servo de Deus e discrimina o pobre que chega na tua igreja, você se acha melhor do que ele, você está no lugar errado. A igreja é lugar de receber pessoas de todos os jeitos, de todas as cores, de todas as classes sociais, de todas as culturas. A igreja é como um hospital, que o médico recebe, socorre, não importa de onde ele veio, quem ele é. Ele tem que ser socorrido, ele tem que ser tratado. Discriminação a pobre. Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Sabe o que fala em Provérbios também? Você que gosta de discriminar o pobre. Que aquele que despreza o pobre no dia da sua angústia, no dia que você gritar, socorra a Deus, você não vai ser ouvido. Está escrito na Bíblia. A Bíblia é um livro que é aberto, é a boca de Deus falando. Pode ser que você nem acredite, mas eu acredito. Faça prova de Deus. Tantas pessoas, eu leio tal livro. Ai, que cultura linda, imensa. Mas eu afirmo para você que a Bíblia é um livro que, quando aberto, Deus fala com a tua alma, te alegra, te dá entendimento, sabedoria, molda o seu caráter. Você conhece a Deus de perto pela palavra. Jó afirmou que conheceu a Deus de andar com ele. Quem sabe você também conhece Deus só de ouvir falar. Venha andar com Deus e meditar na sua santa palavra. Fica o teu coração. A atitude de Deus com o pobre. Deveres governamentais e deveres da igreja. Deus é aquele que tudo pode, tudo suprir na sua vida e na minha. Deus abençoe. Até mais.